nós temos um detalhe muito interessante nesta obra, que é o seguinte: a Pombinha vai ser uma personagem com, talvez, né, eu não posso afirmar com certeza, porque eu não li todos os livros brasileiros, mas pelo menos entre os mais conhecidos, entre os mais clássicos, vamos ter ali o primeiro casal homossexual das obras brasileiras. A Pombinha vai ter uma relação com uma chamada Leone, uma prostituta, na verdade, do cortiço ali. A partir do momento em que ela tem essa relação, ela se torna mulher, então, né? Essa metáfora ali para a primeira menstruação, e a partir do momento em que ela pode se casar com João da Costa. E todo mundo comemora, todo mundo fica feliz. Claro que não sabem da parte da Leone, mas todo mundo muito feliz. Ela se casa com João da Costa. Mas o que vai acontecer? Uma transformação na vida dela também, que eu vou falar na parte daqui a pouco, na hora que eu falar da situação final, tá? E para finalizar essa parte dos personagens, nós temos a Rita Baiana. E a Rita Baiana, eu nem vou falar nada, eu vou ler esse trecho. Eu preciso ler este trecho dela, eu nem coloquei informação, porque vocês precisam ver como que ela é. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ele quem? O Jerônimo, tá, pessoal? Aqui ele que está olhando para a Rita Baiana, que está com outros olhos ali para Rita Baiana. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel. Era a castanha do caju que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viçosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras, embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias. Então vejam, este trecho está falando de como ela era para o Jerônimo. Lembra do Jerônimo? O cara exemplar ali do cortiço, o cara honesto, de família. E a hora que ele vê a Rita Baiana, ele modifica completamente, certo? Então, nós temos aqui, a partir daqui, algumas mudanças na narrativa, certo? Vou começar falando justamente do Jerônimo. Nós não temos nenhum triângulo amoroso, por isso que eu coloquei aqui um quadrado, tá? Um quadrado amoroso, não é um famoso triângulo. Por quê? Nós temos o Jerônimo, o casal exemplar, né, com a piedade, a mulher portuguesa, aquela coisa recatada e tal. Aí ele chega a Rita Baiana, e a Rita Baiana, que eu li o trechinho agora, ela estava meio ausente do cortiço, ela tinha passado um tempo fora. No que ela volta é quando o Jerônimo tá lá. E ele vê ela dançando, e ele vê o jeito dela, extremamente diferente de tudo que ele conhecia. E ele vai se modificar. E nós temos aqui, pessoal, o principal exemplo do determinismo que eu falei pra vocês, que o meio modifica o ser humano. Então é como se a vida toda o Jerônimo tivesse sido uma pessoa exemplar, uma pessoa de família, que sempre se preocupou com a sua família, que nunca tinha feito nada de considerado errado pela sociedade. Ele vai se deixar encantar ali pela Rita Baiana, vai trair a sua esposa. E a Rita Baiana é a maior representante dos instintos animais. Quando a gente fala de uma pessoa que está ali como um animal no cio, é a Rita Baiana, certo? Ela é o tempo todo comparada aos animais. E só que a Rita Baiana tinha um namorado, o Firmo. O que vai acontecer? O Jerônimo vai matar o Firmo. Então, não só, o problema aqui não é nem só a traição, mas também ele vira um assassino, certo? Ele vira uma pessoa que acho que ele jamais imaginou. Ele era realmente a melhor pessoa ali do cortiço, né? A piedade, gente, isso é muito importante. A piedade é tratada ali como uma mulher portuguesa, então recatada, com educação, enquanto a Rita Baiana é a mulher brasileira. Seria nesse sentido que é falado no livro, como se a mulher brasileira é uma representação, uma caricatura ali muito grande. Então ele mata o Firmo, certo? E aí ele e a Rita Baiana fogem, vão morar longe do cortiço. A piedade também se transforma, porque depois disso ela vira alcoólatra, cuidando sozinha das filhas, sozinha no cortiço e tudo mais, certo? Só que os amigos do Firmo não vão lidar muito bem com a situação, vão atrás do Jerônimo, vai ter uma série de situações ainda também, certo?
Outro personagem que também, quando a gente fala que, nossa, era muito exemplo ali no livro, vai ter algum problema. Que é outro exemplo do determinismo, é a pombinha, a criatura pura, né, sinônimo de pureza, querida de todo mundo, a mocinha ali, ela, assim que ela tem a relação que eu falei com a Léonie, a prostituta, é como se ela se corrompeu, ela virou outra, ela se transformou, ela teve os seus desejos ali, os seus instintos, né, aflorados, e aí ela casa, porque todo mundo queria que ela casasse, porém, logo que ela casa, ela começa a trair o marido e tal, até que ela, né, o marido já não larga ela, e ela vai morar com a Léonie. Então nós teremos, como eu disse, esse casal homossexual neste livro, certo? E aí acontece o seguinte, tem uma feiticeira, uma espécie de feiticeira, o povo chama de bruxa mesmo, que já tinha tentado uma vez, até que ela coloca fogo no cortiço, tá? Ela incendeia o cortiço, ela cria uma situação, tem uma briga também por causa dos amigos do Firmo, que vieram atrás do Jerônimo, que tinha matado o amigo, né? Então, tem toda uma confusão. E neste incêndio, 3 pessoas morrem. Uma criança, um adulto e o velho Libório, que era chamado assim. Ele era uma pessoa que era conhecida por guardar dinheiro. Ele guardava dinheiro numa garrafa escondida dentro de casa. E vejam só como é a índole, o caráter de João Romão. Como ele sabe disso, ele empurra o Libório no fogo, no incêndio, para ele morrer. E aí ele corre na casa dele e pega o dinheiro. Pegando esse dinheiro, ele vai fazer uma transformação no cortiço. E, então, depois de muita miséria, depois de aquela situação toda que nós tínhamos no cortiço, aquelas várias pessoas, banheiro coletivo, aquela coisa toda, ele vai mudar um pouco, tá? Ele vai começar a construir casinhas melhores, até sobradinhos ali no cortiço, com banheiros privados, tá? Por quê? Muito porque tinha um Miranda ali no sobrado lhe dando essa inveja, sabe? Então ele começa a frequentar lugares melhores, o João Romão começa a se vestir melhor, e aí ele vira amigo do Miranda, inclusive, certo? A disputa que eles tinham, eles viram amigos. Por quê? Porque agora o João Romão não era mais um cortiço qualquer, era um cortiço muito bom, que começou a atrair outros tipos de pessoas. Olha lá, o cortiço já não era o mesmo, estava muito diferente do que for, e ele até muda o nome, ele muda para Avenida São Romão, né? Então nós temos essa transformação no livro também em relação ao cortiço. Como eu disse que o cortiço é um personagem, o cortiço também sofre essa transformação. E nós vamos ter um problema. Como eu falei, que o Miranda e o João Romão ficam amigos, muito próximos, eles começam a ver uma boa coisa em o João Romão se casar com a filha do Miranda, que é a Zulmira. E olha o jeito que ele trata. Ai, mas é a Bertoleza? Era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Vejam só, ele estava durante anos com a Bertoleza, ela foi a responsável, ele pegou o dinheiro dela enganando, claro, mas ela foi responsável por ele conseguir fazer o cortiço e chegar até onde ele chegou. E agora, simplesmente queria despachá-la porque ele queria se casar com a Zulmira. Então esta é a índole do João Romão. E a Bertoleza, ela não fica calada, assim, ela fala um pouco. Ela ouve uma conversa, daí ela tem a seguinte fala: agora eu não presto pra nada. Mas quando você precisou de mim, não lhe ficava mal em servir-se do meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a negra servia pra tudo, né? Agora não serve pra mais nada, só porque você quer casar com a Zulmira. Então ela tem toda uma fala ali de revolta e o João Romão não tá nem aí pra ela. Ele ouve ela falando e não tá nem aí. Mas aí, pessoal, vai acontecer uma coisa muito triste no livro, assim, muito intenso mesmo. Tem essas situações que a gente fica, sabe? Vejam só, logo em seguida que ela descobre, ela, vê que ele vai casar com a Zulmira. Na verdade, o que acontece? O João Romão, vejam bem o caráter dele, o João Romão fala assim: eu preciso acabar com a Bertoleza, o que eu vou fazer? E algumas pessoas que dão essa ideia também, sabe o que ele faz? Ele denuncia que ela tem uma carta de alforria falsa, que ele mesmo entregou para ela. Ela não sabia que era falsa, ela achava, ela estava feliz da vida vivendo, achando que ela era liberta. E ele denuncia, e aí o dono dela, acontece um monte de coisa e tal. O que ela faz, pessoal? Olhem esse trecho. Bertoleza, então,
Erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando, moribunda, numa lameira de sangue. Então ela comete suicídio porque ela não, por vários motivos, né? Descobre que foi enganada, descobre que o próprio João Romão enganou, de que ela não era liberta, de que ela teria que voltar então para a escravidão. Então uma situação extremamente triste, extremamente infeliz neste livro, certo? E logo depois, pior ainda. Por quê? Porque o João Romão, como eu disse, ele estava, né, tentando ali criar outros hábitos, ter ali influências, aparecer para a sociedade na verdade. E o que ele estava fazendo? Ele estava já há algum tempo doando dinheiro para campanhas abolicionistas, ou seja, que iriam ali acabar com a escravidão. A gente já estava quase, quando ele está escrevendo, né, o Aloysio Azevedo está quase na época da abolição da escravidão. Então tem essas campanhas. Olha só, João Romão fugir até o canto mais escuro do armazém, tampando o rosto com as mãos. Isso quando ele vê, então, o suicídio da Bertoleza. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Então, ao mesmo tempo que ele enganou a Bertoleza, com uma carta de alforria falsa, ele ia ser sócio da campanha a favor da abolição da escravidão. Por isso, uma grande hipocrisia. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. E esta é a última fala do livro, tá? Este é o último capítulo do livro. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Então, assim, acabou de ter um suicídio ali do relacionamento que ele tinha, a mulher, né, que ele enganou e tal. Tudo dá a entender que ele vai se casar com a Zulmira e acaba desse jeito, nessa hipocrisia de que ele vai ser um sócio da campanha da abolição da escravidão e que tudo vai continuar do mesmo jeito. Ele vai continuar enriquecendo as custas dos outros, tramando, trapaceando, deixando as pessoas viverem naquela completa miséria que era o cortiço, embora já atraindo pessoas diferentes e um pouco melhor do que era antes, né? Mas ainda numa situação de miséria. Então é isso, é assim que vai acabar o cortiço, deixando pra gente essa situação de, como eu falei, sobre o realismo, sobre essa realidade como ela é, de como existem pessoas interesseiras, ruins, de que nem tudo é idealização, como era no romantismo, certo? Algumas observações que eu considero muito importantes. Que há nesse livro muitas comparações entre portugueses e brasileiros. Os portugueses são sempre melhores, digamos assim, são sempre superiores, recatados, bons, decentes, entenderam? Pelo menos na situação inicial. Enquanto os brasileiros são ali as pessoas que mais, sabe, se deixam levar pelos instintos animais, que usam mais desse desejo, desses instintos, assim. E é muito interessante como na obra fala mesmo, pessoal, do Jerônimo, que eu falei pra vocês do maior caso do determinismo, é o caso ali que mostra, é um romance tese, eu quis provar uma tese pra vocês, o Jerônimo mesmo, sendo uma pessoa honesta, colocada nesse meio, ele vai virar uma pessoa do mal, né, digamos assim. É falado no livro como um processo de abrasileiramento, então ele era português, mas a partir do momento em que ele trai a esposa e mata o outro, sofreu um processo de abrasileiramento. Então nós temos neste livro, embora seja escrito por um escritor brasileiro, nós temos uns estereótipos, né, acerca dos portugueses e dos brasileiros, que para o brasileiro é muito negativo, esses estereótipos, muito traiçoeiros até, para a pessoa brasileira escrevendo isso, né. Então, o Jerônimo, por ele criar esses hábitos, por ele se abrasileirar, é que ele se corrompeu aos vícios e aos prazeres da Rita Baiana, por exemplo. Certo? Então, só para deixar aí um questionamento final que eu coloco sobre o livro. Deixo aqui também um exemplo de dicas para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a obra, claro, né? Ler o livro sempre é uma forma de conhecer melhor a obra, mas nós temos algumas opções também, por exemplo, como o filme sobre a obra. Nós temos histórias em quadrinhos, vários livros publicados no formato de história em quadrinhos, que eu acho bem interessante também. Às vezes é uma leitura mais rápida, né? Então, não tenho tempo de ler todos os livros que são indicados para o vestibular que eu vou fazer, por exemplo. E o História em Quadrinhos é um livro que você lê ali em 2 dias mais facilmente do que o livro inteiro. Então, assistiu a análise da aula, viu um pouco sobre o cortiço já. Se vocês leem o quadrinho, eu acredito que seja uma forma interessante
de saber um pouquinho mais sobre a narrativa. E então é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre o Cortiço, um romance muito importante. Vocês precisam sempre lembrar que dessa questão de ser um romance tese, de ser um romance em que eles querem provar uma teoria de que o determinismo é muito importante, certo? Mas o principal, pensem que o Cortiço é o personagem principal, então ler aquelas questões assim, as descrições detalhadas, a forma como o Cortiço é narrado no livro é muito interessante. Por isso convido todos à leitura, mas também quero deixar aqui, já que nós falamos sobre livros, sobre um livro que retrata classes mais subalternas, relata um cortiço, algo que não era muito comum na literatura, quero deixar o convite para uma próxima aula do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, porque vai retratar, e ali é uma história real, não é uma história inventada, uma ficção, como a Luísa Azevedo fez. Quarto de Despejo é o diário real da Carolina Maria de Jesus morando na favela. Então, só para deixar uma dica de um outro romance que retratam classes mais subalternas, mais marginalizadas, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima!